Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, cardiologia. E eu sou o Vitor Barros, a gente está aqui hoje com a Larissa, eu vou deixar o Bruno se apresentar e depois a gente já passa para ela. Olá pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Oi, Larissa, vou deixar aqui a Larissa se apresentar, mas já pontuando, Larissa, professora, né, da PUC, atua como cardiologia aqui em Goiânia, já tem uma certa experiência com podcast aí, já fez podcast com alguns, né, outras pessoas importantes, Ela é né, famosa, né? famosa já, mas Larissa, se apresenta um pouco, fala sobre você, é um prazer ter você aqui com a gente. Olá, pessoal. Fiquei muito feliz com o convite para estar aqui hoje com vocês, que eu muito honrada. Então, como os meninos comentaram, eu atuo aí na área de cardiologia. Já tem 3 anos que eu estou fazendo só volante. Comecei na clínica médica, né? Começando ali pelo plantão, igual todo médico veterinário. Depois fiz especialização na área de cardiologia, mestrado, Tem quanto atualmente. tempo a especialização? Olha, que eu terminei a especialização, já deve estar indo aí para uns 4 anos. 4 anos, tem um tempinho já. Acredito que isso. Deve ter mais ou menos isso, tá? Porque eu terminei, comecei acho que em 2019, quando eu comecei a pós-graduação. Aí depois fui pro mestrado, atualmente estou no doutorado, indo pro segundo ano agora do doutorado. E aí, a princípio, eu tinha começado, né, fazendo plantão, depois fiquei na parte de intensivo, na internação dos seres, e até que eu fui conciliando internação e atendimento volante. Depois a rotina foi ficando muito grande, né? E eu fui só para área de volante, atendendo Goiânia e região. Atualmente eu também ministro aula na PUC de clínica médica, então a parte assim, de clínica geral, ainda quando tem atendimento, né, é na universidade com os alunos para poder instruir. E geralmente é assim, né? A gente começa, né, se especializando, né? Mas ainda trabalhando em paralelo com a clínica geral, muitas vezes. E Isso, aí a demanda vai ficando alta, a gente acaba tendo que decidir, né? Se a gente vai Isso. para uma área ou para outra, né? O seu mestrado e o seu doutorado têm foco em cardiologia, né? isso, é na área de cardiotoxicidade, né? Então, a mistura ali de cardio com tóxico. Então, a gente fica estudando pesticidas que podem causar alteração cardiovascular. Então, o meu mestrado foi com isso e o doutorado segue a mesma linha. Perfeito. Larissa, o que eu fico pensando? Esses dias eu tava pensando, eu nem sei se eu te falei isso. Eu falei, gente, a Larissa, ela é cardiologista hoje, né? Mas eu fui monitor de semiologia, então eu que te ajudei a escutar lá no começo. Foi o Vitor. E eu atormentava muito ele, porque eu era aquela aluna que eu gostava de muitas monitorias para ter certeza que eu ia saber na prova. Né? As minhas 20 horas semanais, ela ocupava essas 20 Eu horas ocupava, semanais. eu era uma aluna assídua da monitoria. Foi assim que eu e o Vitor nos Que ano que aproximamos, você inclusive. terminou? Você foi caloura, nossa, então eu não lembrava. Foi 2019. Isso. 2019, quando 2019, eu terminei. então são. 6 anos, Era uma né? época que ninguém ia em monitoria, a Larissa ia, né? Ia. Ela garantia E ela sua levava bolsa a valer a turma. pena, né? Ela levava a turma ainda. Exato. Eu falava, vamos lá fazer monitoria com o Vitor, ele é ótimo, ele explica tudo. Essa fama continua, né? É, Larissa, e assim, hoje sua área então é cardiologia, né? E o nosso isso. tema de hoje vai ser sobre isso, né? Sobre o entendimento da endocardiose, né? De válvula mitral e tricúspide. E aí eu queria conversar com você, né? Entendendo primeiro o que que é essa doença, né? Qual que são os animais que ela mais acomete, como que é isso? Certo. Bom, esse é um tema muito importante, porque assim, dentro da cardiologia, das doenças que nós atendemos na rotina de cardiologia, é a doença que mais acomete os cães. Geralmente, aí, cães de pequeno e médio porte são os animais que são acometidos, e aí é caracterizado aí por um problema na válvula do coração. Então, tem uma deficiência ali de colágeno, é uma doença que a gente fala que é adquirida, porque conforme o animal envelhece, a doença aparece. Então, o animal não nasce com essa doença, ele adquire ao longo da vida, mas geralmente tem um fator genético envolvido. Então, esses animais, né, pequeno e médio porte, geralmente são mais predispostos, mas especialmente o poodle, o chihuahua, o Yorkshire, essas raças são mais predispostas a ter essa alteração. Tem raças que, né, elas quase que, entre aspas, quase que nascem, né? Então, o Cavalier King Charles, meio O que Cavalier é muito importante, muito bem lembrado. importante, A né? gente não tem tanto ele aqui na rotina de Uhum. Goiânia porque é um cão caro, né? Mas assim, quando aparece na rotina, a gente sempre tem que pensar que esse Eu tenho animal pode atendido, desenvolver. assim, não muito, né? Você fala muito é demais, né? Mas eu tenho atendido uns 2 por ano aí, o que eu acho muito, É né? uma quantidade E são significativa casos mesmo. oncológicos que me gera estranheza, mas eu sempre, quando tem que operar, é sempre assim, né? O eco, independente da idade, né? Ele Exato. vem aí com
um exame muito importante, Uhum. justamente por essa predisposição, né? E aí, você comentou em relação a raças, né? Mas a gente tem, né, essa doença sendo mais diagnosticada a partir de uma idade, né? Quando que é a idade que esses pacientes, né, que os responsáveis desses animais mais te procuram? Qual a idade desses animais? Perfeito. É uma excelente dúvida, porque é algo que gera dúvida mesmo para os tutores. Geralmente a gente recomenda que, especialmente essas raças que são predispostas, a gente comece a fazer a pesquisa a partir dos 6 anos de idade, quando são raças predispostas. Agora, quando é um animal que é SRD, sem raça definida, você não tem muito bem um histórico, não tem alteração na ausculta ali, o veterinário já está acompanhando, a gente indica que comece a fazer o acompanhamento a partir de 8 anos de idade, sabendo que esse animal pode desenvolver também, né, essa alteração valvar. Mas assim, o que que acontece? Tem algumas raças que a gente pega às vezes na rotina que às vezes mais novo já começa a desenvolver. Eu tenho às vezes pegado alguns Spitz alemão que com 4 anos de idade já começa a ter alteração valvar. E assim, muito jovem, né? A gente Nossa, assusta às muito, vezes. muito Mas aí jovem. você já recebe ele como um achado ecocardiográfico ou ele já acaba desenvolvendo sinais clínicos? Já chega para você com desenvolvimento de sinais clínicos? Como que você recebe esses pacientes? Olha, ainda bem que a medicina veterinária tem mudado muito. Hoje, Uhum. como o clínico está mais atento com essa questão de avaliar, né, ali o paciente de forma cuidadosa, então, às vezes eles percebem o sopro ali durante a avaliação e encaminham. Ou às vezes acontece de ter que encaminhar para um procedimento cirúrgico e já é um paciente ali com idade já para ter essa avaliação, eles solicitam e às vezes é um achado. Então, ainda bem que muitas vezes esses pacientes agora vêm para a gente antes de desenvolver sinais clínicos, que é o Uhum. ideal, porque quanto mais cedo a gente fecha o diagnóstico, percebe que tem já alteração valvar e já começa a fazer esse acompanhamento, melhor para a expectativa de vida desse animal. Então, ainda bem que tem aumentado bastante o número de achados ali no ecocardiograma sem sinal clínico. E sempre que tem sopro, tem indicação do eco? Sempre que tem sopro, tem indicação do ecocardiograma. Esse sopro, ele é patológico até que o cardiologista diga que não, tá? Entendi. Então, às vezes acontece também assim, ó, é filhote, tem sopro. Ah, é filhote, pode ter sopro. Mas a gente tem que pesquisar. Será que esse sopro é fisiológico porque é filhote? Ou será que é um sopro patológico porque tem alguma congênita ali, tem alguma deficiência ali nesse coração, nasceu com algum defeito? Então, tem que ser pesquisado. Isso é importante dizer porque a gente tem alguns diagnósticos diferenciais para sopro, né? Que Uhum. não necessariamente uma doença mixomatosa, uma degeneração Exato. valvar. Mas é importante também frisar exatamente isso, até que se prove ao contrário. Até porque a probabilidade disso realmente ser uma alteração em válvula é muito maior do que, por exemplo, o paciente ter um sopro por causa de uma anemia, né? Isso acontece, né? Isso pode acontecer. Acontece, perfeito. Ótima colocação. Então, assim, às vezes o animal tem sopro e pode ser que não tenha nada no coração mesmo, pode ser uma anemia, como o Bruno mencionou aqui. O que que é importante, às vezes, a gente frisar também, que gera muita confusão na clínica, hein? Quando se trata, às vezes, de um sopro anêmico, a gente espera aí que tenha um sopro até grau 2, né? A gente tem graduações aí do sopro. A gente gradua aí de O que 1 que a é? Como 6. que funciona essa graduação? Ah, perfeito. Fala Então, aí. assim, o sopro a gente gradua aí de 1 a 6. Então, 1 é aquele sopro que a gente tem muita dificuldade para auscultar, o ambiente tem que estar tranquilo, o animal não pode estar taquipneico, né, que é ofegante, para a gente conseguir perceber. Então, consegui ele com muita dificuldade perceber que tem um sopro, é um sopro grau 1. Agora, o grau 2 é aquele que a gente já consegue identificar com um pouco mais de facilidade. Eu percebo que é um sopro baixo, mas eu percebo com facilidade que tem um sopro. Então, é um sopro grau 2. Um sopro grau 3 é um sopro que é moderado. Então, a gente percebe que não é baixo, não é alto, é um sopro moderado. Isso a gente vai adquirindo essas graduações de sopro conforme a gente vai auscultando também. É um pouco subjetivo. Então, é importante que ausculte muito para que você tenha um padrão do que é baixo, moderado e alto. Mas um Uhum. sopro grau 3 é um sopro moderado. Um sopro grau 4 já é um sopro alto, que às vezes a gente está ali auscultando pulmão, a gente está auscultando já o sopro grau 4. Uhum. E o sopro grau 5 é aquele que tem frêmito, que é quando a gente coloca a mão ali no tórax do animal e a gente consegue perceber um vibrar, que é o Uhum. frêmito. Então, isso é o que a gente fala de grau
5. E o grau 6 é aquele que às vezes a gente não precisa encostar o estetoscópio ali no tórax, e aí a gente vai perceber que tem sopro mesmo sem encostar o tórax do animal, no tórax ali do animal, o estetoscópio. Quando é um pinch, às vezes a gente coloca assim próximo ao ouvido, a gente já percebe que o cachorro tem sopro. Meu cachorro, ele tem uma alteração cardíaca e ele tem um sopro muito alto. Eu vou depois, em off aqui, eu vou pedir pra minha mãe gravar no WhatsApp o coração dele e no WhatsApp a gente consegue ouvir o sopro dele. Tá vendo? Isso é um sopro grau 6. Grau 6. Grau E eu 6. não estou mentindo, Grau tá? 6. Não, Tô quase acontece. pegando meu celular colocando aqui, ó, pra vocês ouvirem. Porque é realmente muito alto. E olha que coincidência, minha mãe me mandou isso semana passada, porque eu pedi pra ela, sabe? Aham. Então, assusta, mas ele tem uma secundária dele. Persistência de ducto arterioso. Persistente ducto arterioso. Então é natural que ocorra esse sopro. Só que ele já tem 13 anos de idade. E não vai tá... operar mais. Não mesmo, na verdade, sim. Eu tentei operar esse cachorro na minha residência, viu? Ele Foi. não quis. Ele já tinha, não. Já tava com 10 10 anos de idade já, né? Não, isso aí tem que operar quando é mais novo, né? Eu acredito, não é? É, assim, Não sei, eu não sou cardiologista. o ideal é que, assim, quanto mais cedo a gente faça a intervenção, melhor. Porque agora, com 13 anos de idade, será que vale a pena, né? Não, tadinho, Porque, assim, bichinho. pensando na expectativa de vida do animal, então talvez não valha a pena. justamente. Provavelmente, o ducto deve ser bem pequeno, porque para ter chegado com 13 anos de idade, sem muitas Ó, vou complicações. te falar que a professora Rosângela já ficava espantada, tá? É. Uhum. Nossa, Mas então ele é enfim. guerreiro. Ele é guerreiro, não, ele é guerreiro. Ele tá com todas as medicações assim, ó, no talo já. Eu tô fazendo coisa até extra label já. Mas aí, deixa eu te falar uma coisa, sabe por que ele tá vivendo bem? Porque todo dia ele vai correr na praia. Ele bebe água de coco. do coração, Ele mas faz atividade física decente. Mas, bom, perfeito. vamos lá, né? Então a gente Larissa. entendeu a questão dos sopros, né? Uhum. E o sopro nada mais é do que uma regurgitação do sangue. Então o sangue ele tá voltando, né? Isso Isso. acontece porque a válvula ela não consegue fechar ou ela tá só frouxa. Uhum. Qual a Qual que é a consequência também consequência disso? do sopro, inclusive? Perfeito. Então, olha só. Quando a gente tem um sopro, significa que tem uma turbulência de sangue ali em alguma parte ali do coração. Então, por isso que a gente ausculta o sopro. No caso da endocardiose, que é a doença mixomatosa valvar mitral, o tema aqui desse podcast de hoje, o que acontece é que essa válvula ela fica mais frouxa, pode ocorrer um prolapso da válvula. O que significa isso? A ponta da válvula ela dobra. E aí, nisso que ela dobra, sobra um espaço às vezes, e aí começa a ter uma regurgitação mesmo do sangue. Então, o sangue que era para estar saindo do coração começa a retornar. E isso causa uma sobrecarga de volume dentro do coração. Com o tempo, esse coração vai ficando remodelado, aumenta de tamanho, e aí diminui ali a contratilidade dele, levando a um quadro de insuficiência cardíaca congestiva. Então, por isso que é importante a gente investigar. Às vezes tem um sopro ali, tá voltando pouca quantidade de sangue, ainda não é uma quantidade suficiente para aumentar o tamanho desse coração, mas se um dia essa insuficiência já for de grau importante, vai ter mais volume retido ali nesse coração, esse coração vai aumentar de tamanho, e aí vai acontecer essa perda ali de contratilidade do coração, e aí é onde a gente tem aí a insuficiência cardíaca. Qual que é a diferença da insuficiência cardíaca do lado direito e pro lado esquerdo? O que cada uma causa? Ótimo. Então, pensando aí nessas questões valvares, a gente tem aí algumas alterações, né? Pensando em lado esquerdo, a gente vai ter como principal sinal clínico edema pulmonar, né? Que vai apresentar taquipneia, né? O animal fica mais ofegante. Então, na insuficiência cardíaca esquerda, o animal desenvolve edema pulmonar, porque o vaso que está chegando ali no átrio esquerdo é a veia pulmonar. Uhum. Agora, quando a gente fala de insuficiência cardíaca direita, nós estamos falando de um animal que vai apresentar ascite, edema de membros, porque o vaso que está chegando ali é a veia cava. Então, por isso que a gente vai ter alteração ali de questão de aumento de fígado, ascite, edema de membros. Então, tem essa diferença aí para a gente verificar, né? Então, chegou um animal com ascite, né? Que é acúmulo de líquido no abdômen, edema de membros, pulso jugular, que é quando a gente vê a jugular saltando, a gente suspeita aí de uma insuficiência cardíaca direita, ou seja, o lado direito do coração está aumentado. Agora, quando chega um animal com um sopro acentuado ali no foco mitral, né, que é o lado esquerdo do coração, taquipneico, crepitação pulmonar, a gente suspeita aí de uma insuficiência cardíaca esquerda. Isso é interessante porque a gente vai até falar, né? Existem alguns estadiamentos para essa doença, e é importante que
a depender do estadiamento, a gente começa a entrar com algumas medicações. Essas medicações elas têm que ser muito ponderadas com base na fisiologia cardíaca, né? Uhum. Então, esse paciente que ele está retendo, né, esse sangue, né, com a dificuldade de jogar o sangue de novo para a corrente, né, sanguínea, corrente sanguínea não, né, para enfim, Circulação para circulação Circulação. sistêmica, né? O paciente ele começa a ter algumas alterações de pressão, por exemplo. Uhum. A gente tem um aumento, às vezes, da pós-carga, né? Uhum. Que é uma resistência para o sangue sair ali do Uhum. coração. E isso acontece por quê? É porque ele está retendo sangue e o organismo, por que que ele faz vasoconstrição? Ou por que que ele faz uma vasodilatação? O que está acontecendo com o organismo para ele tentar compensar isso? Perfeito. Olha, então assim, essa pergunta que o Bruno fez é muito importante porque assim, a gente fica pensando, por que que é que tem vasoconstrição? Isso acontece porque falta sangue lá para os rins, então tem um baixo débito cardíaco porque esse coração não está conseguindo contrair de forma adequada. Então, como não está chegando sangue suficiente lá nos rins, os rins liberam a renina, que aí vai e quebra o angiotensinogênio. Então, lembrando Os toda a alunos são fisiologia. assim, né? Os alunos fritam a cabeça nesse momento, mas lembrando lá do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, quando ocorre essa baixa perfusão renal, os rins vão liberar ali renina, que vai converter ali angiotensinogênio em angiotensina 1 e angiotensina 2 e aldosterona. Então, esse mecanismo ali do organismo faz uma vasoconstrição para poder melhorar a perfusão renal. Então, é para tentar melhorar ali a função renal. Com isso, aumenta a pós-carga. O que é esse aumento de pós-carga? Tem uma contração ali do vaso e aí ocorre um aumento da resistência ali do coração para mandar o sangue ali para o sistema. Então, o coração está bombeando, tem um aumento ali da pressão dentro do vaso e a gente fala que está tendo uma resistência maior. Isso é um aumento da pós-carga. Então, isso acontece ali por conta dessa baixa perfusão renal. Então, é um mecanismo ali compensatório do organismo. Entretanto, quando ocorre esse mecanismo compensatório para melhorar a perfusão renal, piora o coração, porque o coração que agora já estava fraco, tem que tentar fazer mais força para conseguir suprir essa barreira ali da pós-carga, só que aí ele não vai conseguir, o que vai acontecer? Esse sangue vai voltar lá para a veia pulmonar, e aí encharca E ele é o um pulmão. músculo, né? Então, ele vai tentar compensar isso de alguma forma e a gente acaba tendo também, né, uma hipertrofia dessa Isso. musculatura, né? Então é algo que a gente pode observar também, uma hipertrofia ali da parede do ventrículo esquerdo, porque é ele que tá mandando o sangue ali pela aorta. Se tem um aumento da pressão ali na aorta, tá tendo um aumento da resistência, ele por ser um músculo e tá sobrecarregado, ele vai ficar hipertrofiado. Então eu costumo até comentar isso com os meus alunos, né? O coração ele é um músculo, a gente vai na academia, pega peso e a gente quer o quê com essa manobra, né, de ficar pegando peso? Crescer os músculos. Exato. Então, o coração, como é um músculo e tá fazendo mais esforço, ele vai ficar mais hipertrofiado também por conta disso. Porque ele tá trabalhando mais. Você tá querendo me dizer, então, que o coração tá no tórax, tem uma correlação direta lá com o rim. Tem, Loucura, né? A gente, tem. né? E aí a gente tem isso que a gente chama de lesão alvo, né? Na verdade, né? Isso. Então, um paciente com doença cardíaca, ele pode desenvolver uma doença renal, então. Pode, que a gente chama de síndrome cardiorrenal. Então, o animal que tem a síndrome cardiorrenal, geralmente acontece isso. Então, tem um baixo débito cardíaco, os rins ficam mal perfundidos, e aí tem essa ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona para tentar melhorar aí a parte renal. Os rins sofrem por conta da doença do coração e isso desenvolve uma síndrome cardiorrenal. Outra coisa que às vezes acontece é a gente entrar com medicações para tentar melhorar ali esse edema, né, esse acúmulo de líquido, e aí o diurético, ele vai, desidrata o animal, prejudica ali a função renal, e isso também pode levar a uma síndrome cardiorrenal. Então, leva a uma síndrome cardiorrenal porque o coração está doente, então se o coração está doente, os rins não funcionam, síndrome cardiorrenal. Se a gente entra com medicamento para tentar melhorar o coração, os rins podem sofrer síndrome cardiorrenal. É a Então, eterna briga é a entre, eterna né, o briga. nefro e o E o cardiologista. cardiologista. Exato. Então, às vezes, o nefro fica assim, olha, tá prejudicando os meus rins, esse diurético. Eu falo, olha, se a gente reduzir o diurético, o coração não vai Ele morre funcionar. afogado. Aí os rins não vai funcionar de toda forma, você tá Sim. entendendo? Porque se o coração ficar congesto, não vai ter débito, não vai Sim. chegar sangue lá nos rins. Então, a gente fica tentando achar o ponto de equilíbrio. Então, eu comento isso sempre, tanto com os colegas, né, que eu trabalho, quanto com os tutores, a gente tem que tentar achar o ponto de equilíbrio, às vezes, do tratamento, que a gente consegue ali entrar com a medicação para melhorar o coração, sem prejudicar tanto ali a parte renal.
e também de uma forma que ele consiga trabalhar de forma adequada também para esses rins conseguir, né, funcionar de forma adequada. Larissa, deixa eu te fazer uma pergunta. Todo paciente que tem uma doença cardíaca, ele tem que ser tratado? Me explica pra mim, assim, já entrando, você já pode explicar também quais são os estágios da Estágios, né? doença? Uhum. Ótimo. Então, o que que acontece? Nem todo paciente que é cardiopata precisa de um tratamento. Isso porque, uma vez, por exemplo, que chegou esse animal para mim para avaliação pré-operatória, eu já identifico ali que tem uma alteração na válvula. Eu já falo que esse animal ele é um cardiopata, ele tem uma alteração valvar, Uhum. mas nem sempre ele precisa ser medicado. Às vezes a gente tem que ir realizando acompanhamento até verificar o melhor momento ali de entrar com a medicação. Isso porque a doença, às vezes, tem alguns estágios, pensando em doença mixomatosa valvar mitral, que é o tema aqui hoje. Então, a gente tem alguns estágios dessa doença, que a gente classifica em A, B, dentro de B, B1 e B2, sendo A, deixa eu só tentar reformular aqui tudo, os Certo. estágios. A gente só divide assim, A, B, C e D. Aham. A são as raças que são predispostas a ter a doença. Então, são aquelas que a gente havia comentado aqui, o Cavalier, o York, o Poodle, o Shih Tzu, essas raças de médio e pequeno porte. Essas raças que são predispostas, a partir de 6 anos de idade, a gente começa a fazer check-up, porque a qualquer momento pode desenvolver a doença. O animal B1 é aquele que já tem alteração na válvula, a gente já percebe que tem uma insuficiência valvar, tem o sopro, mas não tem um remodelamento cardíaco. Esse coração está com o tamanho normal. Uhum. Então, esse é o paciente B1. O paciente B1 a gente só acompanha. Uhum. Quanto tempo para a gente acompanhar? A cada 6 meses ou a cada 12 meses? Vai depender Uhum. da avaliação ali do especializado, né? Então, se for uma insuficiência muito leve, às vezes uma vez no ano é o suficiente. Agora, já é Uhum. uma insuficiência moderada, esse coração parece que está começando a querer Pode remodelar. evoluir, né? Aí a gente pede um acompanhamento mais de perto, a cada 6 meses. Um paciente que é B2, ele ainda é assintomático. Então, até o B2, a gente está falando de um animal que não tem alteração clínica nenhuma relacionada ao coração. Só que no B2, a gente já começa a ter um aumento do coração. Esse coração começa a ficar remodelado. E é um paciente que não tem nada ainda. Esse paciente tem indicação já de começar a medicação, o Pimobendan, para a gente tentar retardar a evolução da doença. Então, é algo que eu costumo também falar isso para os tutores. Olha, a medicação a gente vai entrar para retardar a evolução da doença, não cura, mas a intenção é que evite, né, de evoluir para o próximo estágio de uma forma rápida. Porque o próximo estágio, que é o estágio C, já é o estágio da insuficiência cardíaca. Então, é quando o coração já está falhando, começa a ter ali sinal de congestão. Pode ser edema pulmonar, pode ser ascite, edema de membros. Quando a gente fala da questão de acúmulo de líquido no pulmão, que é o que é mais comum, fazer edema pulmonar, a gente está falando aí de um animal com expectativa de vida de 1 ano e 6 meses. Então, vejam o quão importante é a gente medicar na fase B2, porque se chega quando está apresentando sinais clínicos e a gente vai começar o tratamento no estágio C, a gente está falando de 1 ano e 6 meses de vida. Enquanto se tivesse começado no estágio B2, a gente estaria falando de mais 4 anos, talvez mais, talvez esse paciente ia ficar estável por mais tempo. Então, é importante o quanto antes iniciar o tratamento, melhor. E o estágio D é o estágio que o animal já está refratário ao tratamento. Ou seja, a gente já iniciou todas as medicações, já está com doses elevadas, já está com todo o suporte e mesmo assim o animal fica congesto. Então, mesmo assim faz edema pulmonar, mesmo assim faz ascite, e aí não tem muito mais o que fazer, já é um estágio terminal da doença. E é por isso também que a gente tem o momento certo de entrar com a medicação, porque vejam que o organismo vai acostumando com as medicações, com a dose do remédio. Então, se a gente começa com a medicação muito cedo, lá em estágio B1, a tendência é que esse animal, na hora que precisar mesmo da medicação, o organismo dele já vai ter acostumado. Então, começou a medicação antes da hora. E quais são essas medicações? Você comentou do Pimobendan, mas Uhum. a gente tem outras aí, né? Quais que seriam aí as mais indicadas? Ótimo. Então, no estágio B1, a gente não tem nenhuma medicação, né? A gente só vai fazendo acompanhamento. B2, a gente tem a indicação de começar com o Pimobendan. Isso se o animal não for hipertenso, não tiver outras comorbidades, apenas o Pimobendan. Agora, no estágio C, a gente já começa aí de cara com 4 medicações,
que é o que está aí no consenso. Então, a gente tem indicação de começar o primobendan, a espironolactona, para tentar retardar ali o remodelamento desse coração, a furosemida, que é um diurético de alça, para tentar melhorar ali esse sinal de congestão, e também o IECA, que é um vasodilatador, que é para a gente melhorar ali a questão da pós-carga, que a gente havia comentado mais cedo, para poder facilitar ali o trabalho do coração. Como a tendência é que tem uma vasoconstrição, a gente quer que faça ali uma vasodilatação para melhorar ali a função do coração. Além disso, no estágio C, a gente tem indicação aí de também fazer o ômega 3, que ajuda ali como um antioxidante, anti-inflamatório, e realizar a troca da ração para a linha cardio, porque tem menos teor de sódio. Esse animal em estágio C já é um animal que está mais congesto, então no estágio C a gente indica fazer já a troca para a linha cardio. Animal B2 não precisa, por exemplo, de uma ração cardio, ele não está congesto. Agora, o estágio C já precisa, estágio D também. Tá? No estágio D, a única troca, às vezes, que a gente faz é aumentar as doses e tentar acrescentar a torazemida, né? Então, a gente vai com um diurético mais potente, às vezes associa ali furosemida, torazemida, furosemida, para a gente conseguir ali ter um controle melhor da congestão, mas mantém sempre essas medicações. Então, eu falo para o tutor, a gente sempre vai acrescentando medicações para o responsável, né, ali do animal, a gente vai acrescentando, a gente não tira, a gente só vai colocando mais remédios à medida que essa doença vai evoluindo. Mais progressiva, né? Então Uhum. a gente acaba tendo que combater os sinais clínicos. Isso Isso. é muito importante, porque assim, eu vejo muito veterinários, né, de forma geral, né, não digo nem por culpa, né, mas é porque a própria clínica geral, às vezes, né, peca em alguns aspectos em relação a iniciar com muitas medicações. Isso em qualquer área, a gente tem muito, né, a área da oncologia, da nefro, aquela polifarmácia, aquele monte de coisa. Só que cardio, isso é muito importante, a gente tem um consenso para isso. Isso. Então cabe a gente se atentar, né, nos momentos, né, da espironolactona, por exemplo, né? Uhum. Por exemplo, eu acho que o meu cachorro, quando ele toma espironolactona, antes do estágio C, né, com a base, mas isso faz já muito tempo, né? Eu não sei até que quando foi, né, que eles pontuaram exatamente esse consenso mais recente, né? Mas Uhum. ele já toma bastante tempo já, antes de eu entrar no veterinário, inclusive, faz tempo. Ah, provavelmente porque foi antes do consenso, porque isso ficou mais bem estabelecido depois do consenso. Uhum. Porque existem alguns estudos que mostram, né, que a gente entrar com a espironolactona pode ajudar a retardar a evolução aí desse remodelamento, mas aí depois surgiram outros estudos mostrando que não, que não Sim. retardou a evolução desse remodelamento, seria mais uma medicação que estaria iniciando antes Antes do do momento tempo. adequado. A espironolactona é um diurético, às vezes acaba que interfere um pouco ali na função renal também. Então, se a gente consegue evitar a sua utilização antes, né, é Melhor. melhor. Larissa, assim, a gente falou até do tratamento, né? Mas eu queria que a gente voltasse também um pouquinho no diagnóstico, né? Porque eu acho que ele é muito importante, né? Hoje em dia, nem sempre a gente vai ter um cardio na clínica, Uhum. né? Então, assim, às vezes a gente chegar um paciente que ele vai chegar descompensado nesse momento aí com um edema pulmonar cardiogênico, né? Uhum. E o que você pode dar de dica para o clínico para ele ter esse diagnóstico se aquele edema realmente vem do coração? É o exame clínico? A radiografia pode ajudar? O que a gente vê na radiografia? Tem o exame de fezes torácico também que dá para fazer? Você pode falar um pouquinho disso para a gente? Ótimo. Não, então o diagnóstico, principalmente nesses momentos de emergências, geralmente gera muita dúvida, né? Ai, será que é cardiogênico? Não é? Então, algo que a gente tem Lembrar que. que não existe só o edema cardiogênico, né? Que Exato, não edema existe só edema existem não cardiogênico. cardiogênicos também, né? Exato. Então é algo que às vezes eu falo assim, olha, bateram a radiografia, porque é a primeira coisa que às vezes o pessoal lembra na emergência é bater a radiografia. Às vezes o Uhum. paciente está descompensado, mas está lá tentando Fazer bater a a radiografia. radiografia. Vê ainda, né? A É É. aquela que tá, VD, o cachorro lá não conseguindo nem morrendo. Aham. respirar E tá lá normalmente, tentando vira de bater a completo. radiografia. Ai, tem padrão alveolar, tem edema. Aí a pergunta mais importante, tem sopro? Exato. Porque, assim, às vezes o pessoal tá ali surtando com aquela alteração na Não fez o exame radiografia físico, e né? não fez nenhum exame físico. Aí eu não consegui auscultar bem. Calma, vamos lá, então, tranquiliza esse animal. Isso. Consegue perceber se tem sopro? Às vezes é difícil mesmo a ausculta, ainda mais se o paciente tiver sobrepeso, se o pulmão tiver com muito edema, às vezes pode causar mesmo ali uma redução ali da acuidade ali para conseguir fazer essa ausculta de forma adequada, né? Mas o paciente que é cardiopata, descompensado, geralmente ele tem um sopro audível Sim. a partir de grau 3. Então, quando a gente pensa assim, esse paciente está fazendo edema,
cardiogênico. A gente pensa que esse animal tem um sopro a partir de grau 3, é um sopro autível, que qualquer clínico ali que tem o mínimo ali de experiência vai conseguir perceber. Então, esse é o primeiro ponto. Tem sopro, é um sopro moderado, alto, tem frêmito. Nossa, a chance desse animal estar fazendo edema pulmonar cardiogênico é muito alta. A gente pode utilizar técnicas que causam menos desconforto respiratório, como, por exemplo, o VetBlue, né, que a gente passa ali o ultrassom, ali à beira-leito mesmo. Então, a gente vai com a probe, coloca ali na região do tórax, nos pontos específicos, pesquisando linhas B, que são alterações ali que indicam que tem líquido nesse pulmão. Então, a gente fez essa pesquisa, tem o sopro, linha B, então é mais um indicativo aí de que esse animal está fazendo um edema pulmonar cardiogênico. A radiografia, se esse animal estiver já apto, né, para realizar, o que a gente vai identificar é um padrão alveolar, a gente verifica ali uma opacificação do pulmão, principalmente ali na região perilar. Então, ali ao redor do coração, ou às vezes ali em lobo mais caudal direito, começa mais ou menos ali. Quando a gente percebe ali a alteração só de opacificação de lobos craniais, isso remete mais a uma pneumonia, então é um diferencial também, que gera dúvida. Larissa, assim, hoje, né, eu não tô na clínica geral mais, mas meus pacientes que vêm para atendimento, né, eu faço ausculta de coração e de pulmão também. E assim, eu não sei porquê, parece que na época que eu era residente, eu atendia tanto cardiopata, hoje eu vejo tanto paciente com doença pulmonar também, né? E aí eu queria te perguntar isso, porque assim, a gente conversou de que o raio-x, ele vai ajudar a gente, inclusive, a diferenciar, né, se é uma doença de origem pulmonar ou cardiológica, né? E eu queria te perguntar, só para fazer essa diferença que você falou, Vitor, pra gente, né, que na radiografia você vai ver um edema na região perilar, mais caudal. E quando é, por exemplo, uma pneumonia, né, uma pneumonia aspirativa, como que é esse padrão? Ou até neoplásico, né, fúngico? Da ausculta, sua pergunta? Não, na Na radiografia. radiografia. Então, Isso. assim, então, como a gente já havia comentado, né? Perilar quando é cardiogênico, né? Agora, quando é pneumonia, a gente espera mais opacificação, às vezes, em um único lobo. Quando fica muito focal, às vezes é mais sugestivo de pneumonia, ou atingindo só lobos médios, ou então só lobos craniais, isso é mais sugestivo de pneumonia. Agora, quando tem um padrão nodular, isso é mais sugestivo de metástase, algo neoplásico, então é um diferencial também. Algo que a gente também pode identificar de alteração na radiografia, pensando em diferenciar se é pneumonia, né, se é uma pneumopatia ou se é cardiogênico, é tentar verificar ali o VHS. Quando é cardiopata, a gente espera ali um VHS acima de 12, né? A literatura traz aí acima de 10,5 já é aumentado, mas a gente tem que levar em consideração se esse Porte animal do tem paciente. sobrepeso, como que foi para poder fazer, como o porte desse Porte do paciente paciente. muda também. Então, isso também gera muita confusão na rotina. Então, frequentemente, vem pacientes para mim que deu um VHS aumentado ali na radiografia e veio para atendimento porque deu aumentado o coração na radiografia. Aí a gente vai fazer o exame e não tem nada. Deixa eu perguntar. Um paciente que chega descompensado por uma doença cardiogênica, né? Imagino que isso possa gerar uma certa dúvida, mas assim, ó, ele vai chegar e aí a gente comentou, ó, vamos tentar estabilizar esse paciente, deixar ele mais calmo para, por exemplo, fazer uma radiografia e até mesmo fazer, às vezes, o ecocardiograma, que a gente precisa estabilizar esse paciente, né? Essa estabilização, ela, como que ela pode ser feita? Eu digo isso porque, assim, olha, eu já tinha assim, muito medo, inclusive, de fluidoterapia, né? Porque o paciente já está com edema. Quais medicações eu posso aplicar para tentar dar um conforto para ele, para tirar esse estresse respiratório, né? Então, tudo isso me gerava muita dúvida, porque aplicar uma medicação, fazer uma fluido, tudo parece assim, eu estou um lado é um abismo, o outro lado, assim, é uma coisa pior, sabe? Então, o que a gente pode fazer para tentar dar uma estabilidade nesse paciente, para que eu consiga respirar junto com o cachorro e conseguir dar uma continuidade de diagnóstico, porque às vezes nem esse diagnóstico eu tenho ainda. Ótimo. Então, isso é algo que realmente gera aflição ali na rotina. Os clínicos ficam realmente com essa dúvida, né? O que que eu posso fazer? Estou com medo de medicar e piorar tudo, porque o animal chega em estresse respiratório, ele chega muito ofegante. Então, a gente tem que tentar tranquilizar esse animal. Algo que a gente pode tentar fazer são os tranquilizantes ali, como, por exemplo, o butorfanol, uma morfina também pode ser tentado. A gente, então, utiliza desses fármacos para tentar tranquilizar, melhorar essa angústia ali respiratória, já coloca no oxigênio. Então, não fica forçando também o oxigênio ali nesse animal.
coloque o oxigênio de uma forma que ele permita, né? Se ele permite passar a sonda nasal, a Existem gente várias coloca. técnicas, deixar dentro da Coloca baia, dentro da se baia tiver, com né, com oxigênio, coloca o oxigênio, colar elisabetano e tampa um pouco e tem muita coloca o coisa. oxigênio. Ah, Já faz o diurético, pensando que esse animal está congesto e a gente tem que tentar reduzir a quantidade de líquido ali e nesse qual pulmão. diurético? O diurético de escolha para emergência é a furosemida, que é um diurético de alça. O efeito dela é rápido. Então, se for um animal que tem ali uma discreta congestão, começou agora a apresentar edema, não tem histórico de nunca ter tido isso, a gente começa ali com uma dose de 2 miligramas quilo. Agora, já um paciente que é cardiopata, você já sabe que ele tem histórico, ele já faz uso de furosemida, a gente tem que começar com uma dose de pelo menos 4 miligramas, porque é um animal que já é mais resistente ali à medicação. Então, a gente já começa com uma dose mais elevada. Então, esses são os primeiros passos: tranquilizar, colocar no oxigênio, fazer a furosemida. E aí a gente avalia, né, como que tá a temperatura desse paciente, é um paciente que tá hipotérmico, porque às vezes acontece dele estar hipotérmico porque tá com baixo débito. Esse paciente está precisando de inotrópico, então a gente entra com medicação para melhorar a contratilidade desse coração. Agora é um paciente que está hipertérmico, é um paciente que precisa ser vasodilatado. Então a gente vai ter que entrar com vasodilatador com uma certa urgência para a gente tentar controlar ali essas alterações. Então vejam que até o parâmetro ali temperatura para a gente na emergência é importante para a gente decidir qual medicação ele está sendo mais urgente para esse paciente no momento. Nesse momento vale, é interessante aferir a pressão desse paciente? Importantíssimo. Então, lembrando que um paciente que é um cardiopata que está descompensado, ele tende à hipotensão e não a uma hipertensão, a não ser que ele esteja em síndrome cardiorrenal, porque isso gera também muita confusão. Então, um paciente que é cardiopata descompensado, ele tende a estar hipotenso. E tende a estar hipotenso porque tem baixo débito cardíaco. E aí a gente pode entrar com primobendan, se já tiver ali na emergência, e também com dobutamina, para poder melhorar a contratilidade do coração, que é um inotrópico ali que a gente faz intravenoso para melhorar essa contratilidade. Algo que gera muita confusão na rotina é o pessoal às vezes perceber que esse cardiopata está hipotenso e aí eles vão lá e fazem norepinefrina. O que que a norepinefrina faz? Ela faz uma vasoconstrição. Então Piora pensa, pós-carga. piora ali, vai aumentar a pós-carga, esse coração já não estava conseguindo contrair de forma adequada, aí agora você aumentou ali a pressão para ele poder bombear, o que que vai acontecer? Vai piorar o edema, vai piorar a congestão, então você faz ali a norep para tentar subir essa pressão e piora tudo, piora ali o quadro de edema. Então, vejam quão importante é a gente saber, né, onde que cada medicação vai atuar. Então, a dobutamina, ela vai fazer ali esse inotropismo e causa ali uma discreta vasodilatação, então por isso que o animal vai se beneficiar dela. Assim como o primobendan, ele também tem essa característica. Ele causa ali um inotropismo e causa ali vasodilatação, então melhora ali a função do coração. E algo que também gera dúvida é se a gente pode associar os dois, porque os dois são inotrópicos, posso associar os dois? Pode associar os dois. Eles vão, Os dois. o primobendan e a dobutamina, eles atuam de forma sinérgica, então a gente pode utilizar na emergência os dois. Então, a própria dobutamina, ela vai conseguir buscar uma volta da circulação de uma forma mais homogênea, né, com uma homeostase. Isso gera também regulação um pouco da pressão também em Isso. relação a isso. Tá, ótimo. E me Deixa eu te perguntar, fazer uma pergunta enquanto isso. Uhum. O eco, né? Ele é o padrão de diagnóstico da endocardiose, né? E o eletro, ele é importante nesse paciente? Ele é importante porque tem alguns animais que eles desenvolvem arritmia por conta do remodelamento do coração. Então, são exames complementares. Então, a gente precisa fazer o eletrocardiograma para ter certeza que esse animal não desenvolveu uma arritmia por conta do remodelamento, porque se tiver desenvolvido, a gente tem que tratar, senão não consegue controlar ali também o quadro de congestão. Algo que é muito comum, inclusive, é desenvolver fibrilação atrial, que é quando o átrio está tão grande que ele não consegue mais contrair e aí desenvolve essa arritmia. E aí a gente tem que utilizar alguns antiarrítmicos aí para a gente conseguir corrigir. Perfeito. Você perguntar?
Não, é porque é o seguinte, né, a minha dúvida, né, até mesmo na emergência, né, é que esse paciente, né, a gente consegue compensar tudo, mas muitas das vezes esse paciente, às vezes ele tá em uma hipotensão tão acentuada, né, que inclusive talvez um bom artifício pra gente ponderar como esse paciente tá, é dosando lactato, porque ele vai ter uma vasoconstrição periférica, né, não vai conseguir distribuir muito bem esse sangue, essa oxigenação para as células, vai fazer uma respiração anaeróbica, por causa de lactato, né, Uhum. então, esse paciente também se beneficia da hemogaso, né? E a hemogaso, ela realmente pode fazer muita diferença para a gente tirar esse paciente desse choque cardiogênico. Isso é importante, realmente. Se você se vê fazendo isso na rotina. Muito. Então, assim, chegou paciente cardiopata descompensado, é um exame, assim, de triagem que a gente gosta de pedir também. É a hemogasometria e a gente já gosta de pedir o combo de hemogás, né? Pelo menos 3. Por quê? Porque é pra gente verificar essa questão de lactato, porque geralmente tende a subir, o animal tende a fazer também acidose respiratória, então a gente tem que estar verificando isso. E também por um outro fator, a gente começa com uma terapia agressiva ali de diurético, isso causa hipocalemia muitas vezes por conta da furosemida, o animal começa a urinar muito e aí perde muito potássio, e aí a gente tem que ir verificando também, senão vai ter que fazer reposição de potássio. A espironolactona, inclusive, que é um dos medicamentos que a gente utiliza quando o animal tem esse quadro de congestão, ela atua ali como um poupador de potássio, né, pra gente tentar É na segurar um aldosterona, né? pouco, né, esse potássio também. Só que aí, às vezes, não é o suficiente. E aí a gente, às vezes, tem que, ali na internação, às vezes, tentar fazer essa reposição, porque o animal pode apresentar alterações ali de fraqueza por conta dessa hipocalemia também. Então, é algo que a gente tem que acompanhar, tanto distúrbio eletrolítico, quanto questão de acidose respiratória, se está respondendo bem ou não, a questão do lactato. Então, a hemogase é um exame bem completo para a gente conseguir ir acompanhando isso. E é venoso ou arterial? Eu gosto, se possível, tentar coletar arterial, porque aí a gente consegue fazer uma avaliação melhor da questão ali de oxigenação. Se não for possível, pelo menos, né, a venosa ali pra gente ter noção de lactato, para ter noção ali de eletrólitos, mas se conseguir, a arterial a gente consegue ter essa avaliação melhor em relação ali de oxigênio mesmo e tudo. Se é um paciente, vamos supor, né? Ele está compensado cardiologicamente, e aí existe aquela dúvida, né? O paciente ele é cardiopata, ele tem esse diagnóstico, ele chega na clínica por uma outra patologia, uma outra enfermidade, tá? Uhum. E aí, eis a questão. Eu posso fazer uma fluidoterapia? Esse paciente, ele tá vomitando, ele tá desidratando. Ele fala, gente, não faz fluidoterapia muito intensa, porque senão, porque ele é cardiopata. As Uhum. pessoas tendem a confundir um pouco isso. Então, a gente tem essa indicação de fazer a fluidoterapia? Não tem. Uhum. Qual que é a demanda para o paciente que já é cardiopata, mas ele tem uma outra doença? Às vezes vômito, Uhum. diarreia, né? O que a gente faz? Ótimo. É uma excelente pergunta, porque isso geralmente causa muita dúvida também na rotina, porque o pessoal tem muito medo de fazer fluido no paciente cardiopata. Mas aí vem a pergunta: qual que é o estágio dessa cardiopatia? É um paciente que é B1? Tranquilo. A gente consegue fazer fluidoterapia ali de reposição, 5 ml quilo hora, tranquilo. B2 a gente também consegue, no estágio C aí a gente já não consegue. Aí é 3 ml quilo hora, vai com calma, a gente tem que ir tentando fazer essa reposição hídrica devagar, porque é um coração que é aumentado de tamanho ali de forma significativa e tende à congestão com facilidade. Então a gente tem que ter esse cuidado, então tem que avaliar qual que é o estadiamento ali desse paciente para a gente conseguir definir melhor qual que é a taxa da fluido. Se é um paciente que não tem histórico de congestão, a gente consegue ele fazer uma fluido mais intensiva. Agora, se é um paciente já com histórico de congestão, a gente fica ali mais restrito ali na taxa de 3 ml quilo hora. Se precisar fazer uma fluido muito intensa, porque é um paciente que está hipotenso por desidratação, aí começa ali com 5 ml quilo hora por 1 hora apenas, depois já reduz e ainda assim tem que ir acompanhando com VET Blue na internação. Então, assim, se for para fazer uma fluido mais agressiva, é, o estabelecimento tem que ter estrutura, né, para que a gente consiga fazer esse acompanhamento mais de perto, se esse animal não tá ficando congesto. Não vale fazer a fluidoterapia intensa já com furosemida, né? É, Então, isso acontece. Não, faz faz. fluidoterapia, tá desidratado, É, faz fluidoterapia.
aproveita e faz o Faz furosemida a também. Gente, não adianta. Nada, Não né? adianta. Justamente. Eu lembro, você falando isso, lembrei justamente de uma coisa que é muito básica, né? Mas que eu lembro de uma coisa uma vez na residência, chegou uma paciente lá descompensada cardiológica, ela ficou na infusão de furosemida para conseguir sair do edema, né? E aí a cardio chegou lá para avaliar, ela tava uma uva passa, e aí a gente ficou assim, né? Ela tá tão desidratada, mas ao mesmo tempo, se a gente aumentar a fluido, ela vai piorar. E aí eu lembro que essa cachorra tinha ficado numa ala, né, de intensivo, tipo um berço. E aí, não tinha água pra cachorra. E aí, quando foi e colocou a água, né? Ela viu Tadinha. tanto. Então, assim, às vezes a gente fica achando que só a fluida é suficiente, né? Uhum. Mas assim, a água também é muito importante, né? Porque Muito. assim, o que vai regular ela É o que regula, né? exato. A questão dela. Da Eu acho que às vezes, por mais que desidratação. você não faça a fluida intravenosa, Aham. a água tá Tem ali que pra ter. ela Ah, E assim, é fazer essa engraçado que reposição. É básico, mas até ponderando essa palavra, assim, essa questão do é básico, mas gente, às vezes, na maior parte das vezes, quando a gente erra no básico mesmo, uhum. né? Eu falo muito com meus estagiários na parte da oncologia, e aí eu falo assim, olha, nesse paciente você faria o quê? E eles falam impecavelmente que eles fariam aquele paciente, sei lá o quê, aí eu olho pra eles, você esqueceu do básico, O você básico. esqueceu da radiografia torácica. Uhum. Geralmente é assim, é o Uhum. básico, O né? básico. Então, assim, é básico, mas é importante, por isso que eu acho que o óbvio precisa ser dito e redito, né, várias vezes, justamente para ficar na nossa cabeça. Exato. Porque a gente esquece essa ideia de que o paciente ele precisa de água, ele Isso. precisa sobreviver bebendo água ou Uhum. recebendo água, apesar de uma doença cardiológica, né? Uhum. Porque às vezes, assim, até que ponto vale aí você conseguiu tirar o animal do edema e ficou com uma injúria renal, que pode desenvolver para uma doença renal crônica agora, porque deixou o animal ficar uva passa, né? Secou Exatamente. demais o paciente. Então tem que ter água ali para esse paciente. Outra coisa que a gente tem que ter cuidado ali é com a temperatura. Então, às vezes, o pessoal, às vezes, da internação me fala assim, doutora, não melhora a taquipneia. Uhum. Eu tô indo aí. Chego lá, internação, um Um forno. forno. Ai, Aí eu, não, gente, esse cachorro tá com calor. Sabe, liga o ar, Ataque, né? e aí? deixa O que tá servindo pra ventilado. você O se não ficar paciente cardiopata descompensado não fica bem Ah, numa Aham. temperatura elevada desse jeito aqui. Então, a gente tem que controlar a temperatura, tem que ter água ali para esse paciente. Então, a gente tem que ter esses cuidados estresse básicos. também, Uhum, né? O próprio estresse. estresse, às vezes aquelas internações, elas são, às vezes, né? É difícil mesmo, a internação tá caótica, mas Uhum, até isso pode estressar o cachorro, pode. né? E tudo isso E também a interfere. gente também tem Manejo, tendo em manipulação. consideração essa questão de estresse, a gente também tem que levar até o comportamento, levar em consideração o comportamento do animal. Então, um paciente também que é muito ansioso na internação, a gente tem que ir ponderando também até que ponto Ele tem que vale ficar a ali, pena manter né? ele Manter internado. ele ali. Porque se for para ele ficar latindo o tempo todo tentando sair da baia, até que ponto vale a pena a gente tentar medicar esse animal na internação? Porque ele, frequência cardíaca alta o tempo todo, ele vai ficando dessaturado, né, também por conta disso. Sabe que eu tenho medo, assim? Sabe aquele paciente que é tão ansioso que ele chega na clínica e fica respirando tão rápido? Eu Uhum. fico com medo de fazer um edema não Ele cardiogênico, pode fazer. sabe? Eu fico no medo, porque ele fica naquela respiração, aquela língua pra fora, Uhum. né? Ontem eu atendi um paciente, assim, e eu falei, cara, meu Deus, que medo essa cachorra fazer um edema não cardiogênico, porque ela já tem um déficit respiratório. Vai pra clínica Uhum. e fica ansiosa, fica a língua pra fora respirando com taquipneia, né? Aham, Então, assim, realmente tem que ponderar esse comportamento do animal, né? tem. Quanto menos tempo ele ficar ali, melhor pra ele, Melhor. né? Então, às vezes, o responsável ali pelo animal, ele fica até assim, nossa, mas precisa mesmo ficar esse tempo todo internado. E eu sempre gosto de frisar isso também. Olha, pra mim, quanto menos tempo ele ficar internado, é melhor. Porque, Aham. assim, o ideal é que você continue o tratamento em casa, saiba que é um tratamento, assim, contínuo, é pro resto da vida agora. Você Uhum. vai ter que sempre dar religiosamente essas medicações no mesmo horário, todos os dias. Viajou, tem que Nossa, e o horário deixar faz uma alguém. diferença absurda, tá? Faz. Uma hora de diferença, você já vê o meu cachorro já se Aham. aqueles grasnados gigantes, só vomitando as tripas lá. É Faz diferente. diferença. Então, assim, Sabe uma coisa, perdão, se eu te interromper, sabe uma coisa que faz tranquilo. diferença também? É o Pimobendan. Se é o Pimobendan realmente ou se ele é manipulado. Posso estar viajando, pode ser totalmente placebo da minha cabeça, tá? Mas eu realmente acredito, fazendo um merchan absurdo aqui para o Pimobendan. Mas é verdade, tá? O Vetmedin mesmo, né? Ele Uhum, vai, pelo menos pelo que eu vejo, tem se mostrado muito mesmo, assim, a eficácia é muito boa. Não sei como que está agora hoje em dia, né? Com uhum. as farmácias de manipulações mais
mais em cima em relação à qualidade, né? Mas sempre foi absurdo. Aham. Vocês têm Quando essa você era da experiência? graduação, né? Seu É, meu cachorro cachorro não tava na graduação, era vetmedin, se não dava manipulado. outro, maluco, É, não dava. é verdade. Mas isso que o Bruno contou é realmente, né, algo que a gente percebe de diferença. Então, eu sempre tento, né, frisar que é importante a gente tentar fornecer as medicações que são comerciais na área da veterinária, que hoje a gente só tem dois, que é o Vetmedin e o Cardissure, que a gente também tem como opção, que é recente no mercado. Então, são princípios ativos que a gente tem certeza que vai ter resultado, porque tem estudos, tá comprovado, tá tudo certo. Agora, com as formulações manipuladas, às vezes a gente não tem tanta segurança. Hoje a gente tem farmácias de manipulação muito renomadas, que a gente tem mais segurança com o princípio ativo, antigamente não tinha tanto. Então, hoje a gente tem farmácias de manipulação que transmite mais essa segurança pra gente. Mas eu sempre tento, né, verificar com o tutor. Olha, tenta comprar comercial. De último caso, né, se você não conseguir, entre dar o manipulado e não dar nenhuma medicação, deu manipulado, né? Mas assim, faz diferença às vezes no tratamento, eu percebo. Principalmente se passa de tipo assim, ó, parei de dar o Pimovendão Vetmedin, agora vou manipular líquido porque o meu cachorro, ele tem dificuldade para tomar medicação. Gente, péssimo, perde a estabilidade ali da medicação, por mais que às Cachorro vezes baba. as farmácias de manipulação até falando, a gente tá manipulando agora em formulação oleosa, né? Porque o Pimobendan perde a estabilidade ali na água, mas mesmo assim eu percebo ainda a diferença na rotina quando troca de cápsula para líquido. Já chegou às vezes tutor para mim com manipulado transdérmico de Pimobendan para Nossa, aplicar na orelha, porque ele não conseguia dar o remédio pro animal. E aí eu ficava assim, olha, Nossa, a biodisponibilidade do tecido é baixíssima. exato, sabe? Nossa, Tá, baixíssima. esse Pimobendan que você tá Você tá fornecendo falando um achismo meu, tá? Mas deve ser é mesmo. muito baixa, a gente Ah, não tem segurança, a gente não tem comprovação científica disso. que ah, Então, funcione, né? assim, não era nem para ter manipulado transdérmico, sabe? ah, Quem te deu autorização de manipular transdérmico, não tava entendi. isso na minha receita. Então, às vezes é algo até que a gente entra nesses embates também com os tutores. E aí, hoje, as farmácias de manipulação também melhorou muito essa questão de segurança, né? Então, hoje, quando eles pedem assim, eu quero que manipulem biscoito ou transdérmico, as farmácias já entram em contato, às vezes, comigo e falam. Doutora, pode manipular assim mesmo? Aí eu, não é para manipular assim, é Isso é para verdade. manipular. As farmácias têm melhorado muito. Assim, Melhorou pelo muito menos essa. as que de Goiânia, as principais, né? Isso. Eles entram muito em contato com a gente quando Aham. chegam essas divergências, assim, e realmente eles às vezes até barram. Eu falo assim porque às vezes, né, eu comento sobre a possibilidade de entrar com uma formulação diferente, uma apresentação diferente. Eles mesmo, Bruno, dessa apresentação aí, você viaja? E eu falo, É, bom saber, né? É bom nossa, entender, ter melhorou esse muito essa entendimento. questão Isso é mesmo das importante farmácias de mesmo. manipulação. E, inclusive, o que acontece é eu colocar assim, prescrevo, às vezes, o Pimobendan, né, ou os contínuos. Aí passou assim um ano, e aí o tutor continua mandando a receita, né, lá pra Ah, farmácia. sim. Aí eles falam, olha, você vai ter que voltar lá na consulta para ela É, eles poder fazem isso mesmo. verificar Ah, a se é essa dose, né? dose mesmo, porque já tem um ano que você tá me mandando essa É, receita. isso é Aí verdade. o tutor volta e fala, ó, o farmacêutico mandou eu voltar aqui para ver se é isso mesmo. E eu, ótimo, porque eu falei pro senhor que tinha que voltar a cada 6 meses e já Tá tem um dando que é, ano. né? Já tem um ano que o senhor tá me dando bolo aqui na E, consulta. e Larissa, só mudando um pouco de assunto, não, um pouco do subtema, né, na verdade. E nos gatos, a gente consegue ter esse diagnóstico? Existe sopro em gato? É audível na ausculta o sopro no gato? A Tem gente pode confiar? endocardiose no Existe gato? endocardiose no gato? Olha, eu falo assim que se o gato tem válvula, ele pode desenvolver a doença, mas assim, é muito raro, tá? Não é comum a gente perceber essa alteração, como nos cães, mas eles podem sim desenvolver. O que é a doença mais comum no gato na rotina clínica é a cardiomiopatia hipertrófica, que é uma doença ali na musculatura ali do coração, onde o coração fica hipertrofiado. Então, essa que é a doença mais comum no gato. E se for chutar uma racha, chuta Menicum, que provavelmente você vai É, acertar. provavelmente. E sim, gatos podem ter sopro. É muito comum, inclusive, na rotina, a gente ter sopro fisiológico no gato por conta da contratilidade do coração deles, da frequência cardíaca. Então, tem sopro, às vezes, fisiológico, grau 3. E aí o clínico assusta, porque é um sopro moderado, eles assustam ali, manda, às vezes, para fazer o ecocardiograma para poder investigar, e às vezes não tem nada. Pode ser ali fisiológico, mas também a gente tem que investigar essas questões, se não tem ali uma cardiomiopatia hipertrófica, que nem sempre causa sopro. Então, o gato, ele é uma incógnita, né? Porque às vezes ele tem sopro e não tem nada,
que pode ser realmente fisiológico, e tem gato que não tem sopro e tem tudo. Então, de alterado ali Não no tem coração. sopro, tem tudo, E tem né? tudo, aham. Então, é algo que às vezes eu percebo também. Então, frequentemente, inclusive, às vezes vem pra mim assim, ó, tá com efusão pleural, a gente não sabe o que tá causando essa efusão, vamos investigar o coração, e é o coração mesmo que tá alterado e o gato não tinha sopro nenhum. A gente fez uma conversa aqui no CuraCast também, né, no CuraCurso, com a doutora Rawane, né? E a gente chega até conversando, né? Porque eu até ponderei com ela, falei assim, olha, eu atendo gato, antes de cirurgia, independente da idade, eu peço o ecocardiograma. Porque mesmo que não tenha reverberação hemodinâmica ou alteração clínica, né? A gente precisa já ter um diagnóstico precoce. Muitas vezes, pacientes já desenvolvem, por exemplo, uma cardiomiopatia hipertrófica já Isso, desde o início, né? isso. Bem jovens já, né? Uhum. Acontece. Uhum. Um gato, inclusive, que eu atendi, acho que foi a doutora Ludmila que me encaminhou, porque eu falo que ela é a rainha das buchas, né, para encaminhar pacientes, esses felinos. Era um gato de 8 anos de idade que já tinha passado por cirurgia de penectomia, tudo. E aí ela percebeu que esse gato tinha frêmito. Olha só, o gato tinha frêmito. E aí ela encaminhou para poder fazer a avaliação e a gente percebeu que ele tinha uma comunicação interventricular. Ou seja, ele nasceu com esse defeito, passou por todo esse processo procedimentos, pleno, 8 anos de idade. não acontecia nada com ele. Aí, com 8 anos de idade, que ele foi manifestar os sinais Aham. da cardiopatia que ele tinha. E aí, até então, tinha passado desapercebido, já tinha sido anestesiado e o gato tava. Agora vai num cachorro, Agora, um cachorro com um trem desse, é, cianótico, exato. quase joga as buchas pra fora. Então, o gato, ele também É, sabe esconder muito bem, né? Às tem vezes, tudo sinais isso, né? clínicos que ele Aham. tem. Porque o gato é mais quieto e às vezes ele não é tão ativo igual um cão. Então, isso também dificulta para o tutor, às vezes, perceber se tem Sim, sim. alguma alteração ou não. Então, a gente tem que, às vezes, ficar atento a isso. Larissa, queria agradecer muito, né, tudo que você compartilhou. A gente tem muito mais coisa para falar, quer comentar muito Sim. mais coisa, né? Quando fala de gato, então, dilatada, né, em cachorro, eu queria perguntar tanta coisa para você, né, que vai ficar para outro podcast. Bom, então eu queria agradecer você por estar aqui com a gente hoje, por tudo que você falou, né? Eu acho assim que você discorreu sobre tudo da doença, né? Eu acho que é Didático, uma aula de revisão, né, para quem já estudou, para quem quer aprender sobre a doença, né? Foi assim Uhum. super claro tudo que você falou, né? Até a diferença aí entre o frio, né, e quente, né? Uhum. Achei muito interessante isso, né? temperatura, Então, né, assim, do animal. qualquer deficiência de cada coisa. Bom, então eu queria agradecer a sua participação, né? E a gente tem um momento aqui, que é o momento que a gente faz algumas perguntas, né? Para saber da Ótimo. vida da Larissa mesmo, né? Ixi, O que a Larissa Maria. gosta, quem é a Larissa, Larissa por Larissa, né? Socorro. Larissa, então eu queria te perguntar, começando, um nome de cachorro. Snoopy, Snoopy? o meu cachorro. Sempre assim, é sempre Eu- não. Eu ia falar Scooby. Cão ou gato? Atualmente, cão. 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 Ou você já teve gato? Não Você tive, gosta? mas eu tenho vontade. Tem. Nunca tive, porque meus pais não. Eu morava em casa, né? Então não tinha como ter gato. Agora, hoje que eu moro em apartamento, eu tenho um cachorro que não aceita gato. E aí eu fico pensando, um dia eu ainda tenho vontade de ter um gato, mas ainda não tive a oportunidade. Por isso que atualmente ainda é cão. Mas assim, na rotina clínica, eu adoro gato. Mesmo, ó. Né? Todo Adoro. mundo que gosta, né? É. Uma raça. SRD. Que é um cachorro SRD. É um cachorro tá. SRD. Mas assim, ele é um É. SRD com pedigree. Ele é um É. SRD pelo longo. Ah, Ele é um entendi. SRD pelo longo. Ele foi abandonado num carrinho de compras e eu resgatei. O veterinário, O Lá né? veterinário. O veterinário sempre tem um adotado. A minha é. Da faculdade ainda. Oh, meu Deus. Um filme? Ai, gente, que difícil. Consegue, né? Ela Puxa não vê aí. Você não vê filme. filme, não? Tô sem tempo pra ver filme. Eu sou doutoranda, né? Sério? Sou É verdade, doutoranda, não tem professora, jeito. volante. Mas música, Treina. A música, eu gosto de sertanejo. então, Jorge Mateus. Eu gosto de Henrique e Juliano, Henrique Jorge Juliano. Mateus, Matheus Neto Deixa eu te perguntar, Cristiano. você tem hobby? Você consegue praticar um hobby hoje em dia? Atualmente não, mas antigamente eu tocava violão, É gostava. mesmo? Aham. Que Agora, legal. atualmente, Entendi. nada. Uma Pode- outra área que não a clínica de pequenos. Bovinocultura leiteira. Não. Nossa, já tive essa frase. Você lembra disso, Eu né? Por isso lembro. você tá jogando isso na Não, roda. é possível. Acordava 3 horas da manhã. Ah, Ia não. de madrugada pra Deus me ordem. livre. Ó, gente, eu respeito muito Mas esse uma pessoal, viu? área que Porque não Ave Maria. seja. Eu sabe que eu não me vejo fazendo outra coisa ainda que não seja Não, mas ser sem ser veterinária. cardio. Sem ser cardio? Sem ser cardio, eu acho que eu gostaria de nefro, que eu acho que é uma
uma Solar, né? E sem garrafinha. ser veterinária? Sem ser veterinária, eu acho que eu ia gostar de ser aeromoça, sem brincadeira. Pra viajar, Tudo entendeu? bem. Não, acha. Ver uma profissão. Mas é. Mas é porque eu acho Legal, chique, porque sabe? geralmente as pessoas É. roubam. Aí você tá falando assim, eu trabalho com cardio, eu queria ser médico cardiologista. Você fala, não, aí não vai, Não, pô. Aí você foi. não, a profissão assim, bem nada a ver. Eu acho Ah, as sim. aeromoças bonitas, elas ficam viajando, sabe? Conhecem vários lugares. Poliglotas. Sério mesmo que eu já pensei Ah, assim, nossa, eu podia ter sido aeromoça. Quando Ia uma ganhar profissão nada a bem ver, nada ainda. a ver. É, Aham. exato. Bem nada a ver. Mas, Larissa, mais uma pergunta? Não, só isso Larissa, mesmo. Larissa, como você se considera uma pessoa, não uma característica sua? Esforçada. Eu sou uma pessoa É? É esforçada. verdade. Você não acha? Desde sempre. Desde sempre. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu sempre corri muito atrás. Assim, se for pra falar assim, Larissa, uma característica forte sua, eu acho que é esforço. Então, eu sou uma pessoa assim que vim de escola pública, sabe? Eu estudava lá no Fim Social, que Aham. nem o pessoal do setor gosta do nome Fim Social. Porque já fizeram um baixo assinado pra colocar o nome do setor. Então, Verdade. É. Fim Social. É, Social nem o existe, social não né? existe mais. Então, ter Caramba. saído ali daquela escola, sabe? Então foi assim um diferencial ter conseguido entrar em uma universidade federal. Então eu me esforcei muito para conseguir, sabe, atingir meus objetivos. Foi um baque quando eu entrei na universidade, porque eu não estava acostumada com aquela rotina de estudos, né? Então, no primeiro ano da graduação, eu reprovei em anatomia, porque, pensa, eu era de escola pública lá do Fim Social. E eu caí em uma federal. Eu não estava acostumada com aquela rotina de estudo, então eu tive que me Se redescobrir, desdobrar. reinventar. E Uhum. aí, graças a Deus, eu conheci pessoas ótimas, maravilhosas. Uma delas foi o Vitor. Então, eu fiquei assim, no pé, sabe, de monitor. E aí eu fui aprendendo a estudar, eu fui descobrindo como que estudava melhor. E aí eu fui me reinventando, me descobrindo. E aí eu fui aprendendo, sabe, a gostar de estudar. Então, depois disso, eu fui para pós-graduação, mestrado, enfim, até hoje estou aí estudando Larissa, para doutorado. sabe o que eu lembro de uma coisa? Na época da faculdade, eu e a Larissa, a gente sentava e conversava, eu falava assim, Larissa, velho, meu carro hoje não pegou. Aí ela falou assim, o seu carro é álcool? Fica tranquilo, da minha mãe todo dia a gente tem que dar atrás. Verdade, mas é. Mas é, outro Eu não dia. tinha carro, mano. Eu não tinha carro pra reclamar. Só pra chegar na universidade, eu era lá no social. Eu, 3 anos pra chegar na Mas eu ganhei um universidade. golzinho no final da faculdade. Foi mesmo, o Vitor Então, Guerreiro, tadinho também, Larissa, mas eu então, falei pra ele, ô Vitor, isso é normal, lá em casa acontece também. chorando, que é na lágrima, assim. gente dá tranca, o cara. Nossa, a gente já passou muitos perrengues. Larissa, eu queria muito te agradecer. É muito bom ver, né, como você está hoje, né? Você contando a história de onde você saiu, de onde você está, né? Eu sou uma pessoa muito feliz por te ter como amiga, né, na amizade. Então, assim, tô muito feliz por ver onde você está, né? Agradeço muito por ter vindo e compartilhar isso com a gente hoje. Tempo Muito obrigado. corrido, né? A gente sabe que o seu tempo é bastante corrido, né? E aí, realmente, é bonito de ver, né? Porque tem histórias aqui que eu falo para todo mundo, né? A história do Dr. Iago, né? A sua história são histórias bonitas de ver de crescimento. E hoje você é professora, hoje está fazendo doutorado numa universidade federal, né? Então, é bonito, né? O que E foi? assim, você ama ser veterinária? Eu amo ser veterinária. É desgastante, bastante. Tem dia que dá vontade de desistir, muitas vezes. Mas assim, Você eu, ama o eu que faz? gosto. Gosto muito do que eu faço. Não Você não sei vai se. largar a veterinária para ser aeromoça, não. Não sei. Ainda não, Não não sabe. sei. Talvez não é uma possibilidade. Se um dia eu falar assim, gente, desisti, tô pegando É. aqui a Gol. Não, largou Senhores não. Vai pra passageiros, por favor, Latam, né? afirmem. Fazendo aquelas coisinhas, como que é assim, velocito, né? Talvez, talvez eu vou ter passado da idade, Sim. né, pra ser aeromoça. Mas, Larissa, muito obrigado mesmo. A gente tá muito feliz, tá? Com sua presença, volte sempre, você é da casa, tá? E a gente se Gente, vê aí. gente, eu que agradeço pelo convite. Foi ótimo estar aqui com vocês. Tem muita coisa ainda para falar sobre edema pulmonar, então, aos interessados, né, aos que ficaram com dúvidas também, se tiverem alguma dúvida aí depois é só entrar em contato que a gente tenta esclarecer as dúvidas de vocês. Mas foi ótimo, obrigada mesmo pelo convite. Fiquei muito feliz. Obrigado, Larissa.